O governo do Rio de Janeiro está planejando novas ações policiais depois da mega operação nos complexos do Alemão e da Penha, que deixou 121 mortos. Segundo o jornal O Globo, são mais de 10 operações programadas. Na lista estariam a Rocinha, a Cidade de Deus, Complexo da Maré e o Complexo de Israel, que inclui Vigário Geral, Parada de Lucas e Cidade Alta. Segundo autoridades de segurança, as operações vão mirar a estrutura financeira das quadrilhas, também incluindo nelas contra empresas usadas para lavar dinheiro, né? E terão autorização judicial com mandados expedidos de prisão e de busca e apreensão. Me chamou a atenção que já estão anunciadas as operações, onde elas vão acontecer, né? Me parece bacana isso, quando você avisa o traficante que você vai fazer a operação para buscá-lo, né, Reinaldo? Vai dar certo. Veja só, é, vamos lá. É bom que eles têm de prender os traficantes. Se os traficantes não estiverem no meio da comunidade, não é uma má ideia. Então, que fujam, porque enfim, e que se arrumem estratégias para buscar esses caras. Eu acho preferível que eles desmontem. Eu não acho que o problema esteja aí. Eu acho preferível que eles desmontem suas casamatas, seus esconderijos, e saiam e caiam fora dessas comunidades, mas espera que tem um segundo tempo no que eu vou falar, para evitar confronto armado que pode matar inocentes. A questão, ou como dizia meu pai, a questão é a seguinte: isso vai ser feito para realmente recuperar território? Pergunta sobre a operação daquela terça-feira. Terça-feira retrasada. Eles recuperaram aquele território? O Alemão foi recuperado? O Complexo do Alemão, aquela área do Complexo do Alemão, aquela área do Complexo da Penha? Não. Mataram-se 117 supostos criminosos, bandidos, né? Diz a polícia que sim, todos eram, ok, e certamente já foram repostos. Porque não houve ocupação. Né? Diz o Cláudio Castro que a política dele é diferente. Né? No que estou vendo a diferença até agora, não me agrada. Conviver com o tráfico ali como se fosse uma bacana, obviamente não. Isso que se fez, obviamente não. Eu não sei como vai ser essas novas operações. Parece que ele teria conversado com o Alexandre de Moraes, e eu quero falar um pouco do Alexandre de Moraes aqui, porque tem gente que não está entendendo o que o Alexandre está fazendo nesse negócio. E terei a ousadia de explicar. Né? Seria para sufocar a parte financeira das organizações criminosas, do Comando Vermelho. Né? Sim, é preciso recuperar o território. Foi o combinado, foi o acertado no âmbito da DPF 635. E aqui eu paro para falar um pouquinho do Alexandre, depois eu volto para o Cláudio Castro. O que o Alexandre está fazendo nisso? Está apenas se metendo, como que é o Alessandro Vieira, relator da CPI, do MDB do Sergipe, que não gosta do Supremo, não gosta do Alexandre, foi um lavajatista fanático. Ter sido um lavajatista fanático depõe contra alguém? A meu juízo, do ponto de vista do direito, depõe, mas ele poderia ter se corrigido. Né? Pelo visto, não se corrigiu no rancor que tem no Supremo. Também queria CPI da Lava Toga, aquela bobajada toda. Né? E aí saiu atacando o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está nisso porque ele é o relator da DPF 635. As pessoas se lembram quais são as atribuições de um relator, no caso de uma DPF? Um relator de uma DPF pode fazer determinações judiciais, ter determinações judiciais para o cumprimento da lei, pode suspender processos, pode suspender o efeito de decisões judiciais. Alguém reclamou da atuação do Flávio Dino no caso das emendas? E ainda bem que não.
do grande Flávio Dino, do excelente Flávio Dino? O que o Flávio Dino está fazendo com as emendas? Aliás, do que é que o Congresso acusa o Flávio Dino? Olha o Flávio Dino se metendo aqui porque ele é o relator de ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, ele é o relator de ADIM, né, de Ação Direta de Inconstitucionalidade, envolvendo as emendas. E, na condição de relator, ele pode fazer determinações, inclusive ao Congresso. Quem estiver descontente com isso, que vai discordar da Constituição. Ou não é assim? Ou eu estou contando alguma mentira? Ou então me demonstre. Não, não é assim, você está errado. Isso tecnicamente é errado. Você não é jurista, não é nada, é só um abelhudo e está falando porcaria. É? Demonstre. Demonstra que um relator de uma DPF não pode tomar essas decisões que o Alexandre está tomando. Ou que o Dino não pode tomar as decisões que ele está tomando em relação às emendas. O relator era o Fachin, agora é o Alexandre. E é por isso que o Alexandre está metido nesse negócio. E é por isso que o Alexandre foi falar com o governador do Rio. Porque o plano de recuperação de território é uma informação básica que é importante no jornalismo. O plano de recuperação do território é um plano de recuperação do território que foi feito no âmbito da ADPF. E que nem previa agora a ocupação do Alemão e da Penha. Aliás, foi uma matéria da Raquel Landinha, aqui no UOL. Nem era para agora. Resolveram para lá. E fazer do modo como fizeram. E é por isso que o Alexandre está aí. E é por isso que ele determinou a abertura do inquérito agora. Esse inquérito tinha sido em abril. O Pleno do Supremo falou é preciso fazer um inquérito. Esse grande inquérito não tinha sido aberto ainda. A Polícia Federal tem inquéritos outros que ela vai abrindo a partir de outras ocorrências. Mas o inquérito, digamos, mãe, o inquérito sobre o caso, a ocupação do Rio pelo crime organizado, essa foi uma decisão também no âmbito da DPF. Ô, Reinaldo. E que está sendo cumprida agora. Diga. Eu ia te perguntar sobre essa recuperação de território, né? Porque o Cláudio Castro fala sobre isso desde a operação que deixou 121 mortos, né? Que tem o objetivo de recuperar território. Não sei exatamente como isso, né, aconteceria. E com essas outras operações anunciadas, ele dá algum indicativo de que isso é possível? Pois é, esse é o ponto. Foi isso. Aliás, o ministro Gilmar Mendes se manifestou nas redes sociais sobre isso. Esse plano de recuperação de território não aconteceu. Como é que se recupera território? Você tem homens, vai ter polícia, porque fala assim, não, nós somos contra esse negócio de unidade de polícia pacificadora. Eu não gosto de polícia pacificadora, do nome, porque fica parecendo que você vai pacificar o tráfico com as pessoas. Muito bem. Mas é o seguinte, se você não tiver o Estado presente lá, quem estará presente? É por isso que essa ideia de chegar e recuperar de vez e chegar e matar, não resolve. O problema aí é não resolver. Tem de recuperar o território? Tem de recuperar o território. Como se faz isso? Infelizmente, a resposta é lenta, dada a degradação que se tem ali, e é preciso que haja estrutura para que o tráfico não se apodere, inclusive, de bens públicos. Muito benefício que vai para a favela, muitas vezes, que tem origem no dinheiro público, acaba sendo apropriado depois pelo tráfico. Né? Então, é por isso que quando se fala, sim, vamos sufocar o dinheiro, pegar ali onde está o dinheiro, asfixiar do ponto de vista econômico as organizações criminosas, seja o PCC, seja o Comando Vermelho, seja não sei o quê,
e levar Estado para essas pessoas. E se não levar Estado? Bom, aí certamente não adianta, porque o Cláudio Castro pode entrar em todas essas comunidades que você citou aí, matar mais umas 400 pessoas, 500, se eleger senador, né? Estava fora do jogo, voltou para o jogo, né? Ajudar a extrema-direita a pautar o Brasil com essa história, né? Transformar isso numa questão política, porque o que virou uma coisa é a questão política ser a segurança pública. Eu acho importante que seja, porque é um problema mesmo, grave. É bom que nós estejamos debatendo segurança pública e o que fazer com ela. Outra coisa é você ter quase um plebiscito informal sobre execuções. Aí você demoniza não precisa muito para o Comando Vermelho virar uma coisa horrível. Ele é uma coisa horrível. Ele é uma coisa horrível. Né? Mas daí é você ter uma licença para falar assim, bom, fizemos um brilhante trabalho exemplar, fomos lá e matamos 117. E há perdemos só 4 homens e matamos 117. Bom, vamos continuar a ser competentes? Vamos matar mais 117, mais 120, mais 130, mais 140. Eu posso chegar ao fim do ano que vem, as eleições, a coisa quando o Cláudio Castro vai se desincompatibilizar para disputar a eleição, 1.200 bandidos mortos. Esse é fera. E, no entanto, o crime organizado? Aconteceu o quê com ele? Se essa é a questão. Mutatis mutandis, mudando o que tem de ser mudado, fazendo uma comparação de coisas distintas, mas que podem ter estruturas semelhantes, é mais ou menos como vamos pôr fim ao Hamas em Gaza. Como é que a gente põe fim ao Hamas em Gaza? Até agora, a política do governo de Israel é asfixiar o povo palestino em Gaza, asfixiar o povo palestino também na Cisjordânia, e depois falar, tá vendo esse povo como ele é? Eles gostam desses caras do Hamas aí. E olha o Hamas de volta. Mas por que ele não estaria de volta com esse tipo de política, com esse tipo de escolha? Entende? Então matar pessoas, a necropolítica é isso. A política da morte, ela não se dá de forma motivada. Não é essa assim, motivada que eu digo, do nada um déspota resolve sair matando pessoas. Sempre existem razões verossímeis para esse tipo de atuação, porém falsas em essência. É disso que se trata. E falar isso que eu estou falando é a coisa mais difícil. É a coisa mais difícil. Porque o reacionário não quer nem ouvir. Que ele já sabe, que matar mesmo, pega bandido, leva para casa, aquela bobajada. E aquele que está sendo tiranizado por esses casos do tráfico fala, mas então, né, alguma coisa tem de ser feita. O que eu estou dizendo é que isso, como está, não resolve. Isso, como está, não resolve. E é por isso que tem que investigar a fundo e tem de pensar ações que sejam ações de longo prazo. Infelizmente, não existe. Quem achava que tinha a bala para matar o tigre, bala única para matar um tigre, era o Collor. Todas as vezes que a gente cai nisso, dá errado. Dá errado porque é um pensamento essencialmente errado. Né? Eu espero que essas novas operações estejam centradas em desmontar, então, as estruturas econômicas do Comando Vermelho, etc., né? E que se pense de uma forma efetiva de garantir o direito de ir e vir ali no morro. Né? Porque o crime do Rio tem um elemento diferente, já destacamos aqui, do crime em São Paulo.
a geografia aqui é econômica, tem uma coisa só e o PCC chega a Faria Lima numa boa. Tranquilo, não tem. O Rio de Janeiro a confronto de facções, né? Daí o domínio do território, as milícias, que é um negócio que aqui em São Paulo existem também, mas é um negócio, eu diria, residual perto do que se tem no Rio de Janeiro. E quando se pega não em população, mas em área, a milícia ocupa uma área ainda maior do que a do narcotráfico, né?